No vídeo de hoje vou te mostrar os truques que os aprovados utilizam na hora de fazer questões sobre lei de Hess. Fica comigo que você vai ver que química é fácil. Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago dicas, macetes sobre um tema que é clássico nos vestibulares, principalmente no Enem. As questões que eu vou responder aqui, todas foram do Enem, sobre lei de Hess, tá bom? Ó, para começo de história, quem foi esse tal de Hess? Henri Hess. Esse grande cientista foi o estudioso por trás de muita coisa da termoquímica, tá certo? E ele mesmo descobriu que dava para fazer o ΔH, descobrir o ΔH de uma reação sem você precisar da energia de cada substância que está presente na reação química. E como é que faz isso? Utilizando outras reações que contêm o ΔH e que têm as mesmas substâncias de uma reação química que você não sabe o ΔH. Aí ficou complicado, né? Deixa eu te mostrar na prática para você ver como esse negócio é fácil. Veja só, essa parte aqui vai ser o primeiro truque que eu vou te mostrar para você desenrolar em lei de Hess. Vamos lá. Diz assim, Enem 2016. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo, certo? Contudo, também pode ser sintetizado. Sintetizado quer dizer fabricado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme essa equação aqui, certo? Já está balanceada, tá? Sempre que você olha para uma reação química, dá uma olhadinha se ela está balanceada, tá certo? Então, veja só, eu posso obter obter o benzeno através de destilação. Que destilação? Fracionada, certo? Mas eu também posso fabricar através de uma reação química chamada trimerização, que é essa daqui. Tudo bem? Vamos lá. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. Pronto. Só lendo isso aqui eu já saquei que é lei de Hess. Ó, quando ele me disse assim, a energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente. Tá vendo? Veja que a reação aqui não tem o ΔH, certo? Que é exatamente o que ele está dizendo. Ó. A energia envolvida pode ser calculada indiretamente. Ó, tem uma reação que não tem ΔH e tem reações que contêm o ΔH. Toda vez que você vê esse tipo de questões, de questão, você está diante da lei de Hess. É o que você vai fazer, tá bom? Mas vamos lá, qual é o comando da questão? A variação de entalpia do processo de trimerização em quilocaloria para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de... Ó, o que ele está dizendo aqui nessa frase, que parece ser uma coisa do outro mundo, foi o que acabou de falar aqui, é o que acabou de falar aqui nesse textinho aqui e o que está dizendo aqui na reação química. Ó, o nome da reação não é trimerização, tá vendo? Ó, a variação de entalpia do processo da trimerização em quilocaloria para a formação de um mol. Ó, tá formando um mol, tá vendo aqui? Tá formando um mol aqui, tá vendo? É exatamente essa reação que ele quer. Ou seja, ele quer que você descubra o ΔH dessa reação usando essas outras reações aqui. Lei de Hess. Bom, então vamos lá. Como é que se faz a lei de Hess? É a primeira dica, tá certo? Ó, primeira coisa que você vai fazer é procurar, tá certo? Como assim procurar? Você vai procurar essa substância nessas outras reações aqui embaixo, tá bom? E depois você vai procurar essa daqui. A única substância que você não procura, sabe qual é? É o gás oxigênio, o O2. O O2 você nunca não precisa procurar, tá certo? Porque vai sair do jeito que você está procurando. Do jeito que você estivesse procurando ele, vai sair direitinho, do mesmo jeito, da mesma forma. Não é necessário procurar o gás oxigênio. Mas o resto você procura, tá bom? Vamos lá.
Ó, onde é que está esse negócio aqui? C2H2. Está na primeira reação. Olha ele aqui. Tá bom? Isso aqui é a minha reação modelo, vamos chamar assim. Minha reação modelo, meu padrão. Então, na minha reação modelo, eu tenho que ter C2H2 antes da seta. Eu tenho aqui na primeira reação. Só que eu tenho que ter 3 na frente. Tá vendo? Então, o que é que eu vou fazer para aparecer o número 3 aqui? Eu vou multiplicar tudo isso aqui por 3. Toda a reação por 3. Aí vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui, ó. 3C2H2 gasoso mais, ó, 3 vezes 5 dá 15. Aí vai ficar 15 sobre 2 gasoso, igual 2. Setinha. 3 vezes 2 dá 6 de CO2 gasoso. Mais 3 vezes 1 dá 3. H2O líquido. E o ΔH multiplica? Multiplica também. Vai dar 0,39. O sinal continua o mesmo, tá? Tá liberando energia. Quilocaloria por mol. Pronto. Multipliquei por 3. Agora vamos procurar o benzeno, C6H6. Onde é que ele tá? Ó, tá antes da seta. Não era para estar antes da seta. Tem que estar depois da seta. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter essa reação. Perceba como ele escreveu essa reação, ó. Ao invés de colocar uma setinha aqui, colocou esse A. Então aqui é como se fosse uma setinha, tá bom? Ó, a quantidade é a mesma. 1 mol, 1 mol. O que está errado é a localização. Você vai inverter. Então eu vou inverter, ó. 6CO2 gasoso mais 3H2O líquido, setinha, C6H6 líquido, mais 15 sobre 2 de O2 gasoso. Como você invertiu a reação, você vai alterar esse número daqui. Então vai ficar positivo, 780 quilocaloria por mol. Pronto. O que você vai fazer agora? Você vai passar uma reta aqui, uma linhazinha aqui. E você vai simplificar todas as substâncias que são iguais, que estão antes e depois da seta, nos lados opostos. E se tiver do mesmo lado, aí você soma. Tá bom? Vamos lá. Quem é igual? Exatamente igual. Ó, vou começar com o 6CO2. Ó, 6CO2 depois da seta, com 6CO2 antes da seta. Aí a gente elimina. 3 de H2O líquido, 3 de H2O líquido. Ó. Um está depois da seta, um está antes da seta. A gente elimina. 15 sobre 2 de O2. Com 15 sobre 2 de O2. Pronto. Agora você baixa o que sobrou. Ó. Antes da seta sobrou 3 C2H2 gasoso. Que mais? Aqui não tem mais ninguém. Aqui também não. Sobrou isso aqui, ó. Setinha C6H6 líquido. Perceba que o que você acabou de achar foi exatamente a reação que você estava procurando. Aí quando isso acontece, quer dizer que você está no caminho certo, que você está indo bem. Tá bom? Tá, mas ele não quer essa reação. Ele quer saber a energia dessa reação. A energia dessa reação vai ser essa continha daqui, ó. Pronto. Essa continha aqui. Como assim essa continha? O que diz a matemática? Que sinais diferentes a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Então a gente vai subtrair esse negócio aqui, certo? O sinal do maior é negativo, então vamos subtrair 930 por 780. 8 para 13 dá 5, vem umzinho para cá, 9 menos 8 dá 1. Dá menos 150 quilocaloria por mol. Tá bom? Vamos ver se tem esse gabarito. Vamos ver se tem lá a resposta. Cadê? Menos 150, gabarito, letra B. Então, a primeira habilidade, a primeira dica é essa. Você pegar a sua reação padrão, seu modelo, e procurar as substâncias lá. Tá certo?
Agora vamos para outra habilidade que pode aparecer, como já apareceu no Enem. Vamos para outra questão do Enem, que já está de um jeito diferente, tem uma coisinha a mais para você fazer. Vê só, essa de 2015. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima. Opa, começou a dar dica aqui. Gente, queima é a reação de combustão, tá certo? Não esquece disso. Representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. Calma, vamos lá. Quando o cara queimou o bioóleo, certo? Quanto de bioóleo ele queimou? 1 grama, certo? Quando ele queimou 1 grama, deu o ΔH o ΔH1, que está aqui, ó. ΔH1, tá vendo? Bom, aí ele agora fala do ΔH2. O ΔH2, a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água do estado gasoso para o estado líquido, certo? Então ele está falando aqui da reação, da transformação, né, da água líquida de 1 grama de água, água gasosa para líquida. Pronto. O que é que tem de estranho aqui nessa reação, dessa questão? Ó, ao invés dele escrever a reação para a gente, como ele fez na questão anterior, que eu fiz agorinha, ele colocou um gráfico para você interpretar esse gráfico. Tá certo? Aí como é que a gente interpreta esse gráfico? Cada reação, cada setinha aqui, ó, é uma reação química. Então, nesse gráfico aqui, eu tenho 2 reações acontecendo. Tá? Temos 2 reações acontecendo. Então, veja só. Então, a primeira ideia aqui seria você fazer o seguinte. Escrever a reação, as 2 reações do gráfico, extrair elas, para você entender melhor. E é isso que eu vou fazer, não vou nem ler agora o comando, tá? Vamos fazer isso agora. Vamos lá. Olha aqui, ó. Então, tem um negócio chamado bioóleo, que eu não sei a fórmula, certo? Eu vou colocar aqui. Vou chamar de B. Bom, bioóleo eu vou chamar de B. Então, esse bioóleo eu vou chamar de B. Pronto. O B foi queimado com gás oxigênio, reação de combustão, e deu isso aqui, ó. Aí você faz assim, ó. Isso aqui se transformou nesse negócio aqui. CO2 gasoso mais H2O líquido. E o ΔH, que ele chamou de ΔH1, é menos 18,8 kJ por grama. Certo? Por grama. Cada grama vale isso aqui. Pronto. O que mais? Aí tem outra reação aqui, ó. CO2 gasoso mais H2O gasoso. Aí vem a seta e virou isso aqui também. Setinha CO2 mais H2O líquido. E o ΔH, ele chamou de ΔH2, é menos 2,4 kJ por grama. Pronto. Escrevi as 2 reações que estão presentes no gráfico. Agora vamos olhar o comando. A variação de entalpia, ou seja, o ΔH em kJ para a queima de 5 gramas desse bioóleo. Opa! Aí já temos estequiometria aqui. Ó, foi queimado primeiro 1 grama. Agora ele quer saber 5 gramas. Então tem que fazer uma continha depois. Resultando em CO2 gasoso e H2O gasoso. Certo? Veja só. Olha o que ele quer. Ele quer que você queime. Queimar é fazer uma reação de combustão. O bioóleo, resultando em CO2 gasoso e H2O gasoso. Aí, se você perceber, ó, não é essa reação que está aqui. Aqui está dizendo aqui que foi queimado 1 grama disso. E aqui tem CO2 gasoso e H2O líquido. Então temos outra reação aqui que ele falou. Ó, que é o bioóleo, que eu chamei de B,
mais O2 gasoso se transformando em CO2 gasoso mais H2O gasoso. Então, para você fazer a parte da estequiometria, primeiro você tem que saber quanto é que vale o ΔH desse negócio aqui. Tá vendo? Parece ser a mesma reação, mas não é. Tá bom? Então, primeiro a gente tem que achar a energia disso aqui, para depois usar aqueles 5 gramas que ele falou lá no texto. Então, estamos diante de uma lei de Hess. Por quê? Porque eu tenho uma reação que não tem ΔH e tem outras reações que têm ΔH. Tá bom? O que a gente vai fazer? Aquele mesmo esquema que a gente fez agorinha. Vamos procurar essas substâncias daqui, aqui. Tá bom? Uma por uma. Vamos lá. O bioóleo, eu tenho 1 mol antes da seta. Ó, 1 mol antes da seta. Vou escrever aqui. Então, esse negócio aqui tá aqui. Tá tudo certo. Mais O2 gasoso, setinha CO2 gasoso, mais H2O líquido. E o ΔH, a gente só vai repetir. 18,8 kJ por grama. Pronto. O que mais? O O2, como eu falei para vocês, não precisa procurar. É a única substância que não procura. Vamos procurar CO2. Ó, CO2 gasoso antes da seta. Certo? Eu já tenho um aqui. Tá vendo? E já tenho um aqui. Ele aparece aqui. E aparece... Peraí. CO2 gasoso. Ah, tá. Veja só. Ele apareceu aqui nessa reação 2 vezes. Então, quando uma substância aparece de um lado e aparece do outro, você pode eliminar ela. Tá? É como se fosse matemática. Ó, se você tem 2x aqui e tem 2x do lado de cá, você já pode eliminar. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Então, nessa minha reação aqui, ela tem apenas H2O gasoso e H2O líquido. Então, ó, procurando o CO2, ele só aparece na minha primeira reação aqui. Tá bom? Que já está aqui, ó, já vai aparecer um CO2 aqui. Esse é o detalhe que o pessoal não entende. À medida que você vai fazendo, você vai procurando as substâncias, você vai vendo se as reações já vai aparecendo as substâncias que estão na reação padrão. Ó, isso aqui já apareceu aqui do jeito que eu quero, tá vendo? CO2, 1 mol de CO2 depois da seta, 1 mol de CO2 depois da seta. Então, não precisa repetir de novo a mesma reação. Agora, H2O gasoso, vamos procurar. 1 mol de H2O gasoso depois da seta. Onde é que ele está? Ele aparece antes da seta. Então, significa dizer que eu vou pegar essa reação daqui e vou inverter ela. Então, ó, vai ficar H2O líquido do lado de cá, H2O gasoso do lado de cá. Tem que aparecer H2O gasoso, tá? Aqui tá líquido, tá certo? Pronto. Então, vamos lá. Como eu inverti a reação, vou inverter o ΔH, tá certo? Então vai ficar mais 2,4 kJ por grama. Pronto. Agora a gente passa a linha aqui. E vai simplificar todo mundo que é igual que está lá do oposto. Certo? Quem é igual? H2O líquido com H2O líquido. A gente elimina. Tá vendo? Sobrou o quê? Sobrou o bioóleo mais O2 gasoso, setinha CO2 gasoso, mais H2O gasoso. Tá vendo? Apareceu o que eu estava procurando? Apareceu. Então quer dizer que eu estou indo no caminho certo. Tá bom? Vamos lá. E o ΔH dessa reação? Vai ser o que a matemática mandar eu fazer. Cidade diferente subtrai e conserva o saldo maior. Vai dar negativo, certo? E a gente vai subtrair 18,8 menos 2,4. 8 menos 4 dá 4. 8 menos 2 dá 6. Vírgula embaixo de vírgula. Pronto. Então dá 16,4 kJ
joule por grama. É essa a resposta? Não, porque ainda não acabou. Tá certo? Ainda não acabou. Falta o quê? Falta a gente fazer a conta da estequiometria. Lembra que ele falou aqui que eram 5 gramas? Ó, deixa eu ler de novo. Ó, ele falou aqui, ó. Quando você queimar 5 gramas, vai dar quanto de energia? Tá? Então, veja só. O que foi que ele me disse no texto? Ele me disse que aqui tem 1 grama. Você pode interpretar aqui também, ó. Cada grama vale 16,4 kJ. Cada 1 grama. Então, essa continha que eu vou fazer agora. 1 grama corresponde a 16,4 kJ. Mas ele quer que você queime 5 gramas. 5 gramas vai ser x. X vezes 1 dá x. 5 vezes 16,4. 4 vezes 5 dá 20. 30 com 2, 32. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. Uma vírgulazinha, uma casa decimal. Então vai dar 82 kJ. Vamos ver se tem essa resposta. Vamos lá. 82. Negativo, né? Exatamente. Letra C. Tá bom? Sai negativo, tá? Se aqui é negativo, vai sair negativo aqui também. O sinal você não precisa colocar, não. Então, menos 82 kJ vai ser a quantidade que vai ser liberada. Tá vendo aí? Então, é comum esse tipo de questão. Você fazer uma ação e no final fazer alguma coisa de estequiometria. Tá bom? Agora, a próxima questão já é uma habilidade que poucas pessoas sabem. O pessoal está acostumado a fazer o tradicional. Pegar a reação padrão e procurar lá. Tá? Olha como é essa questão aqui. Veja só. O ferro é encontrado na natureza, na forma de seus minérios. Pois a hematita, tais como a hematita, que é o Fe2O3, é o alfa Fe2O3, a magnetita, Fe3O4, a ustita, FeO. Na siderurgia, o ferro gus é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas desse processo é a formação do monóxido de carbono. O CO gasoso é utilizado para reduzir o FeO sólido, conforme a equação. Ó, uma reação química que não tem ΔH. Tá vendo? Considera as seguintes equações termoquímicas. Equações, tá vendo? Que tem seus respectivos valores de ΔH. Então, já sei que isso aqui é uma lei de Hess. Certo? Aí o que ele quer? O valor mais próximo de ΔH de kJ por mol do FeO para a reação indicada do FeO sólido com o CO gasoso é. O que ele está falando aqui é exatamente essa reação química aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos fazer essa tal de lei de Hess. Tá bom? Agora, veja só. Deixa eu pegar aqui essas reações para você entender como é que a gente vai fazer esse negócio, tá? Ó, aproveita aí já para deixar um like aqui nesse vídeo, que eu acredito que tem alguma coisa que você vai pegar comigo. De certeza absoluta. Tá? De certeza absoluta. Deixa eu botar uma folhinha aqui. Pera aí. Vamos lá. Ó, eu vou fazer do jeito que eu tava fazendo as outras. Só para provocar uma coisa em vocês. Tá bom? Bora lá. Vamos procurar essa substância daqui. Aqui. A gente tava fazendo desse jeito, não foi? Vamos lá. FeO. Onde é que ele tá? Tá aqui, ó. Aqui tem um. Antes da seta. Aqui tem 3.
Antes da seta. A localização tá certa. O que tá errado é a quantidade. Então, o que é que eu vou fazer para esse 3 sumir daqui? Eu vou dividir tudo por 2. Não é? Vou dividir tudo por 2. Aí aqui vai ficar FeO sólido mais 1 sobre 2 de CO2 gasoso, setinha. 1 sobre 2 de Fe3O4 mais 1 sobre 2 de CO. E o ΔH, eu vou repetir, vou manter o sinal, eu vou dividir por 2. 36 dividido por 2 dá 18. Pronto. Vou procurar o CO. Repare. Aqui tem CO. CO aparece aqui. CO aparece aqui. CO aparece aqui. Eu não sei se você está percebendo que essa coisa está muito esquisita. Você não percebe, não? Frações na frente de substâncias compostas, isso não é comum. É comum você ver frações em substâncias simples, não nas compostas. Tá certo? E outra coisa, se você perceber, quando você for procurar o CO, você vai se bananar todinho, vai ser mais difícil você ir por esse caminho. Porque tem CO aqui, tá vendo? Tem CO aqui e tem CO aqui. O CO é um deles. Se você for procurar o CO2, ó, a mesma coisa, ó. CO2, um mol depois da seta. Tem 3 aqui, tem um aqui, tem um aqui. Não é como as outras que só tinham um local para você procurar e ajustar. Não é. Então, nessa questão aqui, você vai precisar usar uma habilidade e fazer de trás para frente. Porque senão você vai travar como a maioria das pessoas travaram. Tá certo? Então, se a gente for fazer desse jeito, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. Você vai errar. Por isso que eu fiz dessa forma, só para você perceber, provocar essa falha. Porque a maioria das pessoas querem fazer só de um jeito. Não. Você tem que ter expertise de fazer o contrário também. Veja só. Isso aqui não é a minha reação padrão? Não é o meu padrão? Essas reações aqui não tem que se parecer com essa daqui? Então eu vou fazer assim, ó. Veja só. Ó, na minha reação padrão, não tem Fe3O4. Não tem. Então ele vai ter que sumir daqui. Tá vendo? Ele vai ter que desaparecer daqui. Certo? Outra coisa que também não tem, deixa eu ver. Não tem Fe2O3. Também não tem. Então ele vai ter que dar, a gente vai ter que dar um jeito para ele sumir. Tá certo? Então a gente vai fazer dessa forma. Vamos tentar eliminar para se parecer com o que eu estou procurando. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar com esse daqui. Fe3O4. Aqui tem 1, aqui tem 2. Para a gente eliminar ele, a gente vai multiplicar por 2 a reação todinha. Aí vai ficar assim, ó. 6FeO sólido mais 2CO2 gasoso, setinha. Eita, não. Por 2 não, por 3, né? Não, por 2, tá certo, fiz certo. 2Fe3O4 sólido mais 2CO gasoso e o ΔH multiplica por 2. O sinal se repete. Dá 12, 2, 3, 6 com 1, 7. 72 kJ por mol. Pronto. Bom, então eu já posso eliminando, né? Eu vou colocar logo aqui. Não, vou deixar assim. Certo? Vou repetir a de baixo aqui, ó. Que a gente vai cortar. Então, Fe3O4. Repetir essa, tá? Mais CO2 gasoso, setinha. 3 Fe2O3 mais sólido, né? Mais CO gasoso e o ΔH mais 47 kJ por mol. O mol de CO2, tá? O que mais? Então, ó, já fiz esse com esse, que não tá na minha reação modelo, na minha reação padrão. Quem mais tem que sumir? Não é esse cara daqui, Fe2O3, que não tá lá? Então, vamos eliminar. Ó, essa reação aqui já tá aqui.
Então, para a gente cortar, aqui vai ter que aparecer um 3. Então, eu vou multiplicar de cima por 3 e vou colocar aqui embaixo. 3Fe2O3 sólido mais 9CO gasoso, setinha. 6Fe sólido mais 9CO2 gasoso e o ΔH multiplica por 3 menos 75 kJ por mol. Pronto. Eliminei quem tinha que eliminar. Pronto. Agora vamos passar a reta aqui e simplificar quem dá para simplificar. Vamos lá. Ó, esse daqui eu elimino com esse daqui. Beleza. Fe2O3, cadê você? Ou ele aqui, ó. Fe2O3, 3 de 3. Sumiu. Quem mais? Deixa eu ver mais, ó. Tem CO2 antes da seta, CO2 antes da seta. A gente soma esses dois aqui, dá 3. Certo? 3. E aqui, ó, tem 9. Então, ó, simplificando aqui, aqui vai sobrar 6. Vou colocar aqui. Né? 9 menos 3 aqui, ó. Que tá do mesmo lado, você soma. 2 mais 1, aqui é 1, tá? 2 mais 1 é 3. Aí, o 9 daqui fica 6, vai sobrar 6 desse lado de cá. Pronto. Quem mais? O CO. Aqui tem 9 e aqui tem 2. Então, a gente vai eliminar, só que vai sobrar 6 aqui também. Não, vai sobrar 7 aqui, né? 9 menos 2 dá 7. Pronto. Quem mais? Ah, não. Peraí, tô esquecendo desse daqui. Volta. Aqui tem um também. É o mesmo esquema do outro, ó. Deixa eu apagar esse 7. Pronto. Esqueci desse daqui. Aqui tem um. Então, 2CO com 1CO fica 3 desse lado. Aí eu simplifico aqui, vai sobrar 6 desse cara aqui. Pronto. O que foi que apareceu? Apareceu o 6FeO sólido. Aqui não tem mais ninguém. Aqui não tem mais ninguém. Aqui sobrou 6CO gasoso. Setinha. Aqui não tem ninguém. Aqui não tem ninguém. Aqui eliminou, tá? Esqueci de cortar. Sobrou 6Fe sólido. E sobrou 6CO2 gasoso. Pronto. Aí eu pergunto para você. Apareceu o que eu estava procurando? Não. Não apareceu. Por quê? Porque aqui em todos eles foi multiplicado por 6. Se você perceber, as substâncias estão certas. Só que é como se eu tivesse multiplicado por 6. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos achar o ΔH aqui, certo? O ΔH aqui que eu vou achar corresponde a quando tiver 6 aqui na frente. Aí eu não quero que seja 6, eu quero que seja 1. Tá vendo? Quero que tenha 1. Aí depois eu divido por 6, a resposta final. Então, sinais iguais a gente soma, vamos somar esses dois e depois subtrair desse. Vai dar um número negativo, né? 72 mais 75, isso aqui é igual a 7, 147. Pronto, 147 menos 47, 7 menos 7 dá 0, aqui dá 0, aqui dá 1. Pronto, o ΔH dá menos 100. Menos 100 kJ. Pronto, espera aí, que não é essa a resposta. Certo? Não é essa a resposta. Está faltando a gente descobrir o ΔH dessa reação aqui, que é 1. Não pode ser 6. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esse 6, esse 100 por 6, aí eu chego na resposta. 100 dividido por 6 dá quanto? 1 vezes 6 é 6, 6 para 10 falta 4. 6 vezes 6, 36, para 40 falta 4. Vai dar uma dízima periódica. Então, a resposta é 16,66 kJ por mol. Esse é o gabarito da questão. Agora, vamos ver se tem esse resultado, né? Olha lá. O valor mais próximo
É a letra B de bola. Eita, que demorou. Mas eu espero que tenha valido a pena, tá? Eu espero que você tenha aprendido alguma dica aqui para você aplicar no seu vestibular também. Então fique esperto. Lei de Hess é quando você tem uma reação que não tem o ΔH e ele te mostra outras que tem o ΔH. Aí, se você não conseguir fazer do jeito normal, procurando lá na reação modelo, faz o contrário, como eu fiz aqui nessa reação, nessa questão, aliás, tá? Porque tem essa possibilidade. Aí, se você encontrar um número a mais na sua equação geral, você divide pelo número que deve ser. Aí você vai encontrar o ΔH certo, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar um like, se inscrever no nosso canal, porque é assim que a plataforma entende que você gostou, que você curtiu o nosso projeto por aqui. Tá bom? Obrigado pela atenção dispensada.